Onde houver duas pessoas, com certeza temos ali um relacionamento. Não é surpresa para ninguém que as pessoas diferem uma das outras, não havendo dois seres iguais no mundo. E aqui trago o seguinte exemplo. O homem sempre teve consciência das suas características individuais. Agora vejamos este exemplo. Dois irmãos que foram gerados por pais de uma única família, tiveram a mesma criação, a mesma educação social e moral, mas desde pequenos demonstram características diferentes no comportamento, no caráter moral, social. Então façamos agora a pergunta: por que os indivíduos diferem entre si se tiveram essa mesma educação e formação? Quais são os fatores que produzem variações comportamentais? Essas perguntas estimulam longos debates e conversas também. Nós vamos aqui já receber nossos convidados hoje. Eu quero saudar com muito gosto Rafael Costa, que é Master Coach Trainer, membro da Federação Internacional de Coaching, licenciado em Programação Neurolinguística, ministra cursos de imersão em inteligência emocional, além de treinamentos, palestras para empresas, instituições em todo o país. Boa noite, Rafael. Boa noite, Ronaldo. Boa noite aos que nos assistem. Prazer estar aqui. Eu só não disse que você é diretor do Instituto Brasileiro de Master Coach. Isso. E já eu quero saber o que é tudo isso aqui que eu falei. Vamos falar tudo. Vai ser maravilhoso. Recebo também aqui a Marlúcia Pierre. É isso, Marlúcia? Pierre. Boa noite. Pierre. Pierre, formada em psicologia pelo UniCeub, Brasília, tem especialização em dependências, abusos e compulsões pela Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo. Isto é, você trabalha com a recuperação de dependentes químicos, especialmente, não é, Marlúcia? É, isso mesmo. Seja bem-vinda, boa noite. Muito obrigada, boa noite seus telespectadores também. Por favor, já diz pra gente que trabalho é este que você faz e ao qual você se dedica tanto. Eu sempre tive uma atenção muito voltada para a parte de... na minha época, né, que formei em 1994, então era álcool e drogas. A gente ainda tinha esse termo, dependência química, assim tão desenvolvido. E eu sempre tive um interesse particular por isso. Minha monografia já foi direcionada para o alcoolismo, porque o meu coordenador do curso, ele pediu que eu limitasse o assunto. E aí eu fiz. E daí para frente eu venho trabalhando de uma forma ou de outra, sempre com a dependência, com a recuperação da dependência química. O objeto química. da sua pesquisa se tornou uma dedicação de vida. É isso aí. Muito bem. Rafael Costa, o que é ser um Master Coach e Trainer? Ser um Master Coach, Ronaldo, é ser um impulsionador de pessoas. A missão nossa hoje do Instituto, né, minha missão enquanto coach, enquanto mestre em coaching, é tornar as pessoas também mestres das suas emoções, né, das suas escolhas, e assim elas adquirirem aí um nível maior de maturidade emocional, né, maturidade para fazer as melhores escolhas. Isso impacta na carreira, na vida profissional, né, na criação dos filhos. A gente tem feito um belo trabalho também em proporcionar maneiras, né, ferramentas que possam auxiliar essas pessoas. Esta sua profissão, ela é nova no mercado? O trabalho que você faz de orientar as pessoas para ter um maior domínio de si, das suas emoções, focar isso também para a produção, o trabalho, é algo novo? Ronaldo, sim e não. Como eu digo sim e não? Quando se fala de coaching, né, inteligência emocional, é um assunto que aqui no Brasil já vem sendo desenvolvido desde a década de 90. E o coach, ele iniciou no Brasil mais pelo mundo executivo, né, na esfera das empresas. Uma vez que o coach, né, promove grandes resultados, então as empresas, elas apaixonaram, né? Então, relativamente novo, estava realmente numa esfera mais, vamos dizer assim, cadenciada da sociedade, e hoje, cada vez mais, o coach ele tem se popularizado, e a nossa missão do Instituto é exatamente tornar isso algo prático para a vida diária, para o dia a dia, né, para as nossas situações, nossos dilemas, nossas dificuldades de relacionamento, né? Então, é um trabalho já desenvolvido há mais de 20 anos, né, aqui no Brasil. Literalmente, coach, então, é um treinamento? Sim, a palavra coaching, originalmente, a tradução literal é treinamento. Só que esse termo, né, ele tem uma significação um pouco diferente. Por quê? Porque quando se fala de treinamento, o que nos vem à mente, né? Cursos, né? A gente assiste o palestrante, o professor falar e a gente escreve, né? E de alguma forma busca captar e compreender as informações. O coaching, ele é um processo de treinamento, porque treinar efetivamente é você fazer. E como já dizia Confúcio, né? Aquilo que eu ouço
eu esqueço. Aquilo que eu falo, que eu escrevo, eu lembro. E aquilo que eu faço, eu aprendo. Então, coaching é um processo de fazer as pessoas fazer aquilo que precisa ser feito para que ela consiga chegar nos seus objetivos. Ou deixar de fazer aquilo que ela já está fazendo, que está impedindo ela de chegar onde ela deseja chegar. Vocês veem semelhança entre a psicologia e o coaching? Hoje, há alguma coisa ali onde vocês se encontram, um ponto onde vocês se encontram, Marlúcia? Totalmente, né? O coach, ele desenvolve esse amadurecimento emocional. O que as empresas têm percebido ao longo da história, das suas histórias, é que às vezes o profissional ele é super bem preparado intelectualmente, né? A parte cognitiva está toda desenvolvida e a parte emocional está completamente deixada de lado, né? Está assim, sem amadurecimento, está deixada num canto. É como se as pessoas, quanto mais estudassem, menos se relacionassem. E a gente só consegue amadurecer emocionalmente na relação com o outro, se relacionando com o outro, né? A gente passa a existir desde a época da barriga da mãe, desde o útero, a gente já entra nessa relação. E aí, quando a gente se percebe, se conhece como ser humano, é através do olhar do outro, do cuidador, em geral da mãe. E né? de onde vem essa fragilidade? Qual é a raiz a origem dessa fragilidade? As pessoas podem até progredir profissionalmente, mas interiormente estão ainda imaturas. Às vezes porque elas se guardam de se relacionar, né? Há um medo, então é muito mais fácil a gente mostrar o nosso conhecimento, o que a gente sabe, porque tem provas para isso, né? A gente faz uma prova, faz um curso, faz uma prova, faz um teste, faz um concurso, ou seja, o que for, e a gente está mostrando a nossa parte intelectual, isso daí está indo. Na hora de nos relacionarmos com as pessoas, aí a coisa muda, é mais difícil, né? Porque aí não depende só de mim. Depende de mim, mas também da interação do outro, de como o outro vai responder às coisas que eu vou expor ou colocar ou tentar vivenciar. Então aí a dificuldade é maior, porque enquanto só depende da pessoa, está tranquilo. Né? Ô, Rafael, e essa imaturidade nos relacionamentos reflete no mundo do trabalho? Aí se as empresas perceberam isso? E daí Totalmente. entra o trabalho de vocês? Totalmente, Ronaldo. É isso mesmo. Marlúcia foi sensacional quando ela falou de hoje, de uma sociedade muito voltada para o desenvolvimento intelectual, né, Marlúcia? Ou seja, está tudo muito voltado para a evolução, o desenvolvimento cognitivo, mas não as competências emocionais. E como cunhou Daniel Goleman, né, hoje já emplacado esse termo, essa terminologia, que é a inteligência emocional, Daniel Goleman, PhD, talvez a maior referência hoje no assunto, né? Ele fala exatamente das competências emocionais. Então, empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, está aí uma característica, uma habilidade emocional extremamente valiosa para o relacionamento pessoal, profissional, amoroso. Essa competência não é a competência que você aprende apenas numa sala de aula. Isso são competências emocionais, né? Superação, ousadia, persuasão também, a capacidade de eu convencer, né, o outro, capacidade de confiar em mim mesmo, minha autoestima, tudo isso são, né, as competências que o Daniel Goleman chama de competências emocionais. E aí, às vezes muitas pessoas, né, Marlúcia, falam assim, não, porque aqui no trabalho, quando você chegar aqui, né, o Ronaldo Pessoa tem que ficar na porta da empresa e tem que entrar aqui o Ronaldo profissional. E não é assim. Por mais que a gente diga isso, por mais que isso seja até, vamos dizer assim, legal de ser dito, né, mas na prática não é assim. Uma pessoa que está lá no seu trabalho, né, na sua atividade profissional e está tendo um problema, por exemplo, com depressão, né, Marlúcia, que deve acompanhar bastante, depressão, ansiedade, está endividado, está com algum problema no relacionamento amoroso, como que essa pessoa, neurologicamente, as imagens vêm, né, os estímulos vêm, como é que esses estímulos emocionais poderão não interferir no trabalho? Muito pelo contrário, Ronaldo. As pesquisas da Marlúcia têm mostrado exatamente que interfere bastante. Quando as pessoas me chamam para fazer coaching empresarial, chego com um profissional, a gente vai sentar para fazer o coaching para desenvolver o trabalho, né, a performance dele profissional, mas na realidade, quando a gente vai ver o problema é o quê? É o equilíbrio emocional, plenitude e felicidade,
né? Problema de relacionamento, intriga, baixa autoestima, não confia em si mesmo. Então, a gente faz mais um trabalho de recuperação pessoal e aí isso impacta fortemente nos resultados. E aí, inevitavelmente, as empresas, né, têm grandes resultados. Você pode ver hoje as maiores organizações, grandes empresas como Google, né, as maiores instituições de hoje, elas trabalham a inteligência emocional assim com maestria. Eu acho que não é difícil para o telespectador agora identificar o que nós estamos conversando aqui, quando, por exemplo, você tem uma pessoa que lá no trabalho ele é alguém, e quando chega em casa ele é uma pessoa completamente diferente. E esse alguém até que no trabalho busca uma superação incrível porque ele depende daquilo para viver, mas em casa parece que se abate sobre ele um estado de ânimo, de espírito, algo que aquela pessoa não é a mesma pessoa ativa, competente, produtiva que está também no trabalho. Mas tudo isso é uma única pessoa. E que também, este que está em casa é aquele que vai para o trabalho e que talvez não consiga produzir mais ainda porque não está bem. E em casa também, no relacionamento, não é, Marlúcia? É uma pessoa que está deixando a desejar e talvez esteja até com uma atitude doentia, não é? Às vezes acontece. Às vezes as pessoas conseguem fazer essa situação aí que você está falando, em casa e no trabalho. Às vezes elas transparecem e acaba acontecendo às vezes tem pessoas que ficam preocupadas, né, em ser promovidas, né, e aí não conseguem uma promoção, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que... E às vezes não tem nada a ver com o trabalho, às vezes tem a ver com relacionamentos fora do trabalho, às vezes tem a ver sim com o relacionamento entre. Isso daí vai sim causando um adoecimento. Aí as pessoas vão adoecendo de várias formas, não só nessa parte que você colocou aí de depressão, né? Mas também dores físicas mesmo. Às vezes as pessoas começam a adoecer e começam a ter atestados e aí a gente não sabe direito, né? Vai investigar, às vezes a pessoa investiga tudo, vai em vários especialistas e não acha nada. E a origem é na parte emocional. Bom, e eu tenho inclusive aqui, olha só, o impacto dessa falta de maturidade emocional, o impacto na saúde das pessoas. Que diz o seguinte: pesquisas demonstram que relacionamentos de apoio fortalecem o sistema imunológico e aumentam as habilidades para combater enfermidades e doenças. Todavia, quando a pessoa não tem essa saúde emocional, ela também se torna mais doente no corpo. É concreto isso? Claro, Vocês constatam isso? Com certeza, né, Marlúcia? As pesquisas elas têm mostrado que, primeiramente, o que é uma emoção, né? O que é um sentimento? Quando a gente fala de sentimento, é engraçado porque a gente tem uma noção sobre sentimento como simplesmente algo que, né, um coração batendo, né, um coraçãozinho batendo. Mas sentimento, na origem da palavra cientificamente falando, Ronaldo, é a bioquímica que meu corpo produz, né? Então são hormônios, né, são neurotransmissores que de alguma forma produzem química. E essa química ela exerce sim um efeito, né, em todo o meu sistema fisiológico e logicamente imunológico também. Então achei bacana também que a Marlúcia falou, né, sobre essa questão a pessoa chega em casa, é uma pessoa, né, trabalha outra, às vezes a frustração do trabalho leva para casa, é exatamente essa incapacidade de separar os papéis, né? Então isso é fundamental. Eu queria complementar isso, eu acho muito bacana essa questão dos papéis. Não é porque às vezes no trabalho eu não estou alcançando os meus objetivos, né, e superando, que em casa eu não posso ser um pai maravilhoso. Sim. Afinal de contas, eu como pai, eu sou uma pessoa, eu como profissional, eu sou outra. Não é porque o meu êxito profissional, né, que está indo de vento em polpa, significa que automaticamente eu serei um pai extraordinário. Se eu não der a atenção básica, né, se eu não der uma atenção mínima para minha esposa, para aqueles papéis que eu desempenho como filho também, isso vai decair, é natural isso. Mas voltando a falar do assunto que você está dizendo, né, da questão do sistema imunológico, você pode ver pessoas, né, que têm mais estresse, ansiedade, tende a desencadear mais doenças cardiológicas, né, câncer e etc. Então, é fundamental. A gente talvez não teria tempo aqui para falar mais disso, mas o fato é, se você quer, né, ter uma saúde inabalável, é importantíssimo começar a ter essa saúde aí psicológica, que isso impacta inevitavelmente na saúde emocional também.
A gente vai aprofundar essas questões todas aqui. Já já eu quero também aprofundar mais com vocês o que é inteligência emocional. Nós vamos falar também sobre o relacionamento homem e mulher, especialmente isso que estamos na Semana dos Namorados. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente continua.